Quem segue a Jesus não decide em que direção andar. A pergunta-chave que eu faço para nós nesta noite é: até onde eu e você estamos dispostos a servir a Cristo? E aí eu busquei um paralelo para nós podermos chegar a essa conclusão. Quando Deus liberta o povo dele do Egito, havia um trajeto do Egito até Canaã. E início da caminhada, eu comecei a lembrar de quando o povo saiu do Egito. Eu lembrei de conversão. Início me lembrou de libertação, de mudança de caminho, da vida em que eu vivia e que agora eu passei a viver, do caminho em que eu andava e que agora eu passei a andar. Eu passei a seguir a Cristo. E quando o povo sai do Egito, sai das garras de Faraó, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35, diz que o povo saiu enriquecido com ouro e com prata. Início da caminhada. Só que no início da caminhada, para chegar até Canaã, havia um meio, havia um caminho. E no caminho eles encontraram o deserto. E deserto é lugar de provação, deserto é lugar de renúncia, deserto é lugar de milagre. E todos aqui lembram da história que quando o povo atravessa o mar, Miriam canta, Miriam dança, toca o pandeiro. Por quê? Estavam abastados de bênçãos. E aí vem aquela antiga frase que nós falamos muito: servir a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Dançar quando os alforjes estão cheios, quando os celeiros estão transbordando, quando a conta bancária está no azul, a gente vem para cá e dança facilmente. E Miriam dançou. Início da caminhada, conversão. Os israelitas estavam enriquecidos. Seguir a Cristo no momento da bênção é muito fácil. Mas o deserto aconteceu e vem, meu irmão, na vida de cada um de nós. Nós nos convertemos hoje, século 21. Há uma Canaã para nós chegar, amém? Amém. Só que dessa caminhada, daqui até Canaã, há um deserto, há um meio, há um caminho. E nós vamos entender porque há muitas pessoas se desviando dele. Porque precisam entender que quando eu escolhi seguir a Cristo, quem segue não escolhe a direção a ser tomada. E o evangelho hoje, as pessoas estão tomando a direção que querem, a direção que agrada ao meu bel prazer. Estão se deixando levar pela doutrina de Jezabel, aonde ela seduz e prostitui, não a prostituição carnal da mulher, mas a prostituição da palavra de Deus que nós temos visto dia após dia. Início da caminhada, conversão, encontro, libertação do Egito. E eu fiquei me lembrando do primeiro amor. Mas no meio do caminho, nós encontraremos o deserto. No deserto da provação deles, onde houve a renúncia, Deus mandou a bênção sob medida. Quem lembra do maná? Deus mandava maná no deserto, mas ele vinha na proporção de cada dia. Porque Deus sabia que se mandasse além da medida correta,
eles iriam esbanjar, desperdiçar. E quantos de nós temos desperdiçado? Às vezes o pouco que Deus tem nos dado. O bispo, a última vez que esteve aqui, ele falou algo e eu frisei bem. O pão torrado, e eu lembrei lá de casa. O pão velho lá em casa vira farinha de rosca. E eu lembrei, eu falei, ô glória. O maná. O deserto. O deserto é tempo de vencer o diabo. E vencer a si mesmo, meu irmão. Nós estamos numa caminhada para o céu. Entendemos isso, entendamos isso. Eu e você estamos caminhando para a Nova Canaã. E no caminho não vai ser fácil não. O caminho vai ser árduo, o caminho vai ser tenebroso. A Bíblia diz que a nossa saída para o céu é a tomada de nós à força, todos os dias. O diabo vai investir na minha e na tua vida para tentar nos afastar da presença do Senhor, para tentar nos afastar do caminho, nos oferecendo o quê? Um outro caminho, mas não um caminho que nós às vezes imaginemos que nós vamos enxergar o diabo claramente. Não. É com sutileza. É no ensino da palavra. É na prosperidade que a Bíblia não fala. E aí eu estudando, pesquisando sobre as doutrinas de Jezabel, e aí me reportei lá para a história de Acabe, do rei Acabe. Quando ele quer tomar a vinha de Nabal, e ele não conseguindo, se entristeceu e se repousou no seu quarto, e vem Jezabel com palavras doces e mansas, seduzindo a Acabe, o induzindo a vender, a se vender, e perdeu a direção, o foco do reino de Deus. E assim tem acontecido demais hoje. Tem prometido aquilo que a Bíblia não promete, tem dito aquilo que Deus não disse. Por isso que eu louvo a Deus, e quando o Beto falou aqui sobre a postura do nosso pastor, eu tenho orado e tenho agradecido ao Senhor. Senhor, obrigado, porque eu sei que eu estou debaixo de uma autoridade que não tem se vendido, Senhor. E nós não temos tido doutrina de Jezabel. Aqui é a doutrina de Jesus. Amém. Aleluia. E aí, quando veio a provação no deserto, o que acontece? Miriam se rebela contra Moisés. Quantos no meio do caminho, no meio da luta, começam a se rebelar contra o Senhor? Quantos no meio do caminho da provação se rebela contra o Senhor e fala, eu não vou mais no culto, não vou mais à igreja, não vou mais na célula, não vou mais porque eu fui acometido de uma enfermidade, ou perdi o emprego, ou eu estou passando por uma dificuldade. Mas quem te disse, quem te apresentou esse evangelho de facilidade? Quem te apresentou esse evangelho onde disseram que você não teria lutas e provações, onde você não passaria por escassez, por perigo e por fome? Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Somente persevera, não saia do caminho. Jesus em Lucas capítulo 10, quando ele dá uma narrativa, ele fala, eu preciso que eu vá testado. Eu e você seremos testados todos os dias, por decidirmos seguir Jesus. Pão terreno ou pão celestial? Abacuque capítulo 3, versículo 17, é um versículo conhecido de todos nós, conhecemos de escol e salteado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
E aí? Ainda que falte o alimento. No versículo 18 ele diz: todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o verdadeiro evangelho de quem está no caminho. Haverá bênção? Sim, haverá. Haverá momento de alegria? Sim, haverá. Mas no momento de dor, exulte o Senhor, exalte o nome dEle, adore a Ele, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Quando em casa hoje à tarde, preparando essa palavra, eu recebi um telefonema, e aquele telefonema me entristeceu. E a minha esposa olhou para mim e falou: o que foi? Eu falei assim. E aí eu fui para o quarto, orei ao Senhor, falei: Senhor, tu viu, tu ouviu, está nas tuas mãos. E aquilo dali começou a causar, porque quando nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Não importa o que você esteja vivendo, alegre-se no Senhor. O diabo quer te ver triste, cabisbaixo, andando de cabeça baixa, dizendo que você não vai conseguir. Mas adore a Ele, ainda que tudo esteja perdido para você. Para Deus não há impossível. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Estão nos mostrando, estão mostrando uma perspectiva incorreta sobre o cristianismo, querido. Existe uma expectativa ilusória. Pessoas esperando apenas naquilo que é agradável. Não espere somente aquilo que é agradável. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz: se nós esperarmos somente nas coisas desse mundo, somos mais miseráveis de todos os homens. Quando eu cheguei lá no sábado e vi o pé do pastor sangrando, eu lembrei de Paulo. Quando estava ali, eu falei: meu Deus, eu já tomei tombo de moto e me ralei todo. Mas ralei de ficar aquela carne viva. E quando eu pensava só em tomar banho, já ardia. Eu fiquei imaginando Paulo com as costas e Silas toda dilacerada, com dor. E eles adoravam o Senhor. Eu falei: Jesus, eu preciso ser crente. Eu preciso me converter e não ser um convencido. Não sejamos crentes convencidos, meu irmão, que só adora a Deus quando tudo está bom. Que só vem ao culto quando tudo está bom. É quando as costas estiverem dilaceradas. É aí que Jesus quer ver você adorar a Ele e dizer: Senhor, eu te adoro pelo que Tu és, Senhor, não pelo que Tu podes fazer na minha vida. E aí o Senhor vai olhar e falar: eis aí o meu servo. O objetivo dos seres humanos é apenas o bem-estar, o conforto e a felicidade. Não que isso seja errado, em certo termo. Quando se inverte os valores, o que se focaliza é o ter. Temos visto aí no dia a dia uma realidade do ter. Se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. Isso não tem sido diferente no reino de Deus. Eu vim do pentecostalismo ali, duro. E eu vivi a época de: se você tem os dons espirituais, você é alguma coisa no ministério. Se você não tem, você não é. Isso não mudou. Isso é visão de quem foca no que é passageiro. Ter é passageiro. Jesus disse: no mundo tereis aflição. É passageiro, vai passar. Aleluia. Mas a perspectiva correta que nós devemos ter
é a visão de Deus para nossas vidas. E a visão de Deus é, sobretudo, a formação do caráter cristão. E qual é essa formação do caráter cristão? É ser o que Cristo é. É o que nós devemos ser. O que Cristo é, focaliza no eterno. Eu e você precisamos andar focalizado no eterno, porque o que é eterno não muda. A Bíblia diz que Ele era, é e será eternamente. Aleluia. Não permita que a doutrina de Jezabel tire a sua visão do eterno e focalize a sua visão no que é passageiro. Esse mundo está passando tão rapidamente. Tão rapidamente. O ano já está se findando. E Jesus está voltando. E a igreja não está acreditando. Porque está focada no que é passageiro. Eu falei, Senhor, é essa a palavra? É. Porque ela falou comigo. E eu tenho focado, Senhor. Eu quero focar no que é eterno. Não perder tempo com o que é passageiro, Senhor. Porque o que é passageiro, Deus vai acrescentar na medida que eu preciso. A maior experiência do cego de Jericó, entenda isso, não foi dele ter tornado a ver. A maior experiência do cego de Jericó foi enxergar Jesus. Qual é a maior experiência que eu e você tenhamos? Eu poderia chamar algum grupo de irmãos aqui que iriam contar experiências lindas com Jesus. Mas após aquele cego abrir os olhos dele, o que ele fez? Ele se agarrou em Jesus e seguiu Jesus. Aleluia. Caminhou atrás de Jesus até o fim da sua vida. Quantas pessoas, quando recebem a sua bênção, a sua vitória, dão linha na pipa, somem. Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Mas quando recebe, racha fora. Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Sumiu. Recebeu a bênção. Eram 10 leprosos. Todos os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E hoje não é diferente. Então, que a minha e a sua experiência com Cristo não seja em o que Ele fez por mim e por você, mas seja por nós termos visto a glória de Deus e se agarrado a ela e não soltar ela de maneira nenhuma. Quem segue a Jesus quer ir para onde Ele vai. E Jesus vai para junto do Pai. Vai para o céu. Mas no caminho existe uma cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Do Egito até Canaã, há uma cruz. E essa cruz você que tem que carregar. Não é o teu pastor, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é a tua esposa, não é o teu esposo. É você. Existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. E aí, você ainda quer servi-lo? Amém. Glória Você a Deus. quer segui-lo? Queremos reinar com Cristo. É verdade. Trazer a glória de Deus, o governo de Deus para o nosso tempo. Podemos beber o cálice que Ele bebeu? Marcos capítulo 10, versículo 25 ao 40. Tiago e João, eles chegam para Jesus e pedem a Jesus que lhes conceda uma bênção. E Jesus pergunta a ele: o que vocês querem? Que quando nós chegarmos na tua glória, eu me assento do lado direito e o meu irmão se assente do lado esquerdo. E Jesus no meio.
Jesus olha para eles e fala: olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram: sim, Senhor, podemos. Jesus: tudo bem, vocês vão beber o cálice que eu posso beber. E aí depois a gente vê esse cálice resultado na vida de Tiago, que foi morto em prol do Evangelho, João e outros discípulos. Uns morreram a fio da espada, outros transpassados, outros decapitados, outros degolados ao meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eles beberam o cálice, mas assentar-se na glória compete somente ao meu Pai. Quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Os discípulos enfrentaram até a morte física por esse amor. Mas existe uma chegada para mim e para você, querido. A chegada a Canaã celestial. Oh, aleluia. É o que eu mais almejo na minha vida. Apocalipse, capítulo... Eu quero que você abra comigo, capítulo 21. Já estou encerrando. Eu sei que Deus tem bênçãos para nós. Bênçãos incontáveis. Há mais de 5.000 promessas na palavra do Senhor para mim e para você. Mas o foco maior do Evangelho de Cristo, o desafio maior de seguir a Cristo, é que nós devemos andar no caminho que Ele quer que nós andemos, e não no nosso caminho. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem ele faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas das vezes nós tomamos caminhos, mesmo dentro do Evangelho? Hoje eu e você às vezes estamos passando por alguma dificuldade ou algum problema que eu e você tomamos caminho que não era o que Cristo queria que nós tomássemos. Por causa da pressa, por causa da desobediência, por causa de ouvir voz de profetas que não eram verdadeiros profetas. Ou por às vezes dar ouvido à doutrina de Jezabel. Andamos por caminhos e hoje estamos pagando, colhendo aquilo que plantamos. Então a única coisa que nos resta é nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e voltarmos para o caminho que é Cristo Jesus. Porque no caminho de Jesus, ainda que estejamos no deserto, na provação, Ele vai enviar o maná necessário para o nosso dia a dia. Ele não vai nos deixar passar fome, nem frio, nem nudez, porque Ele vela e cuida por aquele que ama o Senhor. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada como o céu, como seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia.
Aplauda bem forte ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há um novo céu e uma nova terra a minha e a tua espera, querido. Há uma nova Canaã para mim e para você. Não saiamos do caminho, permanecemos no caminho. E o caminho é Cristo. Miriam não entrou em Canaã. Na Nova Jerusalém não haverá provações, mas por enquanto precisamos suportá-las. Jesus não dispensa seus seguidores, queridos. Ele nos ouve, nos perdoa e nos aceita. O problema é que muitos seguidores desistem, desviam do caminho. Mas hoje você escolha caminhar com Jesus. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde. Amém? Pastor. Aleluia.